Oi pessoal, agora eu trouxe um exemplo para vocês de como que a gente vai fazer para calcular as integrais indefinidas, que são aquelas que têm os limites de integração, né? Nesse caso, a técnica de resolução é usar o teorema fundamental do cálculo. Mas tem gente que tem um pouco de dificuldade, então vale a pena a gente fazer alguns exemplos para ver a diferença de quando eu tenho uma integral definida para uma integral indefinida. Eu pus indefinida aqui, mas já errei, porque isso agora são as definidas, tá? Mas já arruma aí no título para você. Assim, ó. Tá arrumado. Agora a gente vai integrar as definidas. Quando a gente está falando de integral definida, a gente tem limite de integração. Aqui você tem que tomar cuidado, primeiramente, para resolver a integral normalmente. Então, quando eu quero dizer integrar normalmente, significa que você usa as regras de integração que você conhece, né? Ou que espera-se que você conhece. Então, por exemplo, a integral de x² fica x ao cubo sobre 3. A integral de x fica x² sobre 2. E a integral de 5, 5x. Aqui eu vou colocar a constante ainda, por mais que, quando a gente está falando de integração definida, você não precisa colocar a constante. Se você olha a integral da forma que está aqui, não tem nenhuma diferença em relação à integral definida. Entretanto, indefinida, né? Entretanto, quando você está calculando a integral definida, você tem que substituir no final nos limites de integração, tanto no limite superior como no limite inferior, e fazer a diferença entre eles, tá? Antes de aplicar os limites de integração, vale a pena, aqui com certeza vale a pena você simplificar caso possível, ó. 6x ao cubo com 3 dá 2x ao cubo. 4x² sobre 2 dá 2x². Mais 5x mais constante. Isso aqui você tem que aplicar nos limites de integração de 0 a 2. Tem gente que vai colocar um parênteses aqui, tá? Para indicar que você tem que substituir nos limites de integração em toda a função nos limites de integração, tá? Aí a ideia desse parênteses você coloca se você não se perder em termos de interpretação, tá? Como a gente está fazendo esse problema, aqui eu imagino que não vai ter problema. Bem, o que significa esse símbolo que a gente colocou, ó? Significa que você vai ter que substituir a função no ponto final, que é esse daqui, e subtrair do ponto inicial, que é esse aqui. Então, faz a substituição, ó. Eu vou substituir x por 2, ó. Dá 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, mais constante. E eu subtraio, isso tudo é mesmo ainda, ó. E eu subtraio na operação quando eu substituo. Você vai falar, professor, por que eu vou substituir 0 se vai dar 0? Porque tem caso que não vai dar 0. Então, se você não tem prática, coloca. Porque caso você pense que vai dar 0 só porque você substituiu o 0, então é 0 e acabou, não é o que acontece. Então, tem o hábito de colocar. Estou fazendo bem passo a passo para você ver, mas lembre-se de manter. 0, 0, 0, esses termos 0, aqui você tem a constante. E olha só uma primeira característica, ó. A constante é eliminada, porque você tem C menos C, cai fora. Então, veja que o resultado dessa integral não depende de C. Então, veja, ó, quando a gente está falando de uma integral definida, se você colocar ou não colocar essa constante, não faz muita diferença, desde que você lembre-se que você quer fazer a diferença entre as funções, né? Mesmo não conhecendo qual entre as possíveis famílias de função, qual delas você está tratando, ainda assim, a diferença entre de dois níveis diferentes vai continuar a mesma, independente da função que você estiver tratando, tá? Isso tem que ficar claro à medida que a gente for falando lá na frente de integral definida com aplicações, tá? Mas agora a gente está vendo como faz esse exercício, né? 2, a quarta que tem aqui, 2, 4, 8, 16, menos 2 ao cubo, 2, 4, 8, mais 2 vezes 5, 10, a constante caiu fora, então o resultado dessa integral ficou 26 menos 8, que eu imagino que seja 18. Será que eu acertei? Vou saber isso lá na frente, porque eu nem tenho gabarito aqui. Vamos em frente, porque esse tipo de coisa é prática. Então, bora para mais um. Aqui, imagine que você tem que integrar de menos 1 até 0 a função determinada por 2x menos e na x dx. Note que eu coloco parênteses aqui, não sei se você se perde muito na escrita, porque o dx está multiplicando toda a função, e aí você tem que determinar essa integração que está aqui. Nenhum problema para você que já fez integral indefinida. A integral de 2x é 2x² sobre 2. Ou se preferir, x². Faz a prova real. Se você derivar, vai dar aquilo lá. E a integral da exponencial é a própria exponencial. Substitua nos limites de integração de x igual a menos 1 até o ponto final, x igual a 0.
É interessante, mais uma coisa, que você escreva aqui qual que é a variável que você está tratando, principalmente quando a gente chegar lá na frente e tiver mais de uma variável aí. Isso faz bastante sentido, tá? É o jeito que eu costumo escrever, tá? Não tem um único jeito, é importante você não se perder e não assassinar a matemática, né? Isso é importante. Bem, então aqui você tem essa expressão toda. O que a gente faz na sequência? Substitui. Vou substituir o x igual a zero, que é o ponto final. Vai ficar 0 ao quadrado menos e elevado a zero. Veja só, quando eu substituo o x por zero, o resultado aqui não deu zero. Não sei se percebeu, e elevado a zero é 1. Então só essa parte aqui deu menos 1. Aí você vai fazer menos o ponto final, que vai ficar menos 1 ao quadrado menos e elevado a menos 1. A chance de você se perder no sinal é grande. E é comum, inclusive quando a gente faz essas contas mais pra frente, até no mestrado, ou quando a gente tá bem mais avançado, você se perde, porque é comum. Então, eu recomendo, faça passo a passo. Ó, substitui o x por zero e o x por menos 1 e cuidado com o sinal. Faz as contas lá, 0 ao quadrado dá 0, aqui dá menos 1, né? Que é o e elevado a zero dá 1. Então vai ficar menos 1, tá aqui nenhum problema. Aqui veja, menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Com esse menos de fora, vai dar menos 1. E aqui você tem menos com menos de fora, vai dar mais 1 sobre e. Se você quiser, ou escreve e na menos 1, que é a mesma coisa, né? Isso vai ficar igual a menos 2 mais 1 sobre e, que é a solução dessa integral. Definida, né? No caso de integral definida, lembre-se que é um número aqui, acabou, né? No caso de integral definida, não tem como você fazer, pelo menos eu não imagino diretamente, sim, como você faz uma prova real. No caso de integral definida, daqui para cá, você pode derivar e testar, porque aqui a integral definida guarda o conceito da indefinida, que é encontrar a taxa de variação, mas aqui para frente é outra coisa. Então não dá para fazer a prova real aqui, pelo menos de um método assim meio rápido, que nem derivar, né? Até porque a derivada de uma constante, como a gente acabou de obter, é zero, né? Bem, vamos ver mais uma aqui, ó. Imagina que eu tenho que integrar de menos 2 a 2, 3u mais 1 ao quadrado du. Como a gente já fez mudança de variáveis, eu vou fazer isso aqui por mudança de variável. Você poderia abrir o polinômio, tá? Sem problema nenhum. 9u quadrado mais 6u mais 1, né? E integrar. Mas eu quero aqui ressaltar algumas coisas com esse exemplo, tá? Então, eu vou fazer mudança de variável. Eu vou chamar de v 3u mais 1. Então, eu preciso encontrar dv em relação a du nesse caso. Isso aqui vale 3. Agora, eu faço a mudança de variável. Olha só como vai ficar. Vai ficar integral de menos 2 a 2. Cuidado, porque olha só, esse menos 2 a 2 que ele está variando é o valor de u. Então, eu vou escrever aqui, ó, u de menos 2 a 2. Mas essa integral, ela vai depender de v. Então, ela vai ficar assim, ó. Vamos fazer as transformadas, ó. v quadrado, o du é dv sobre 3, ó. Então, dv sobre 3. Tudo bem? Fiz as transformadas. Só que eu não transformei, de propósito aqui, os limites de integração. Veja que eu mantive o menos 2 e 2. Entretanto, esse limite de integração do problema anterior, ele diz respeito à variável u e não à variável v. Então, se você integrar direto e substituir os limites de integração, vai dar erro. Por quê? Porque, na verdade, quando u é menos 2, veja só, quando u é menos 2, o v é menos 5. E quando u é 2, o v é 2 vezes 3 mais 1, 7. O v é 7. Ó. Então, para você fazer os limites de integração com v, você teria que fazer de menos 5 a 7, não de menos 2 a 2. Então, guarda esse grande detalhe, ó, que não é um detalhe, mas é um super detalhe, faz toda a diferença. Tá bom, vamos em frente ver. Qual que é a integral de v quadrado? É v ao cubo sobre 3. Vezes aquele 3 lá, dá v ao cubo sobre 9. Ótimo, né? Aqui você vai substituir os limites de integração. Então veja, por que eu tenho que escrever a variável aqui, igual eu acabei de escrever lá em cima, que é o x? Para você não se confundir. Tem duas possibilidades aqui. Ou você escreve que o u vai de menos 2 até 2. Primeira possibilidade. Aí você vai falar, professor, eu escrevi que o u vai de menos 2 até 2, mas não tem u aqui. Então, quando você escolhe escrever em função de u, eu recomendo que você volte à variável u, que está aqui, ó. Então, voltei à variável u e agora eu posso substituir nos limites de integração de menos 2 a 2. Quando você fizer dessa primeira forma, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 3 vezes 2 mais 1 ao quadrado,
divididos por 9, menos o termo de baixo. 3 vezes menos 2 mais 1 ao quadrado divididos por 9. Não vou fazer essa conta ainda. Aliás, vou dar uma caminhadinha só nessa conta para você ver uma coisa. Ó. 3 vezes 2, 6, dá 7 ao quadrado sobre 9. Vou deixar escrito assim, tá? Menos o menos 5 ao quadrado sobre 9, tá? Cuidado com os parênteses, que vai ao quadrado e assim em diante. Então, qual foi a primeira estratégia que eu fiz? Eu voltei à variável original do problema, que era a variável u, e substituir lá na função. Mas e se eu não quisesse voltar? Então, você veja que num certo nível a gente chegou assim, ó. V ao cubo sobre 9, com u variando de menos 2 até 2. Mas se eu não quero voltar na variável original, então eu tenho que substituir os limites de v, ó. E o v, quando u é menos 2, o v é menos 5. Quando u é 2, o v é 7. Percebe só? Como que eu sei isso? Por causa que tem uma lei que marca a transformação de um para outro, que está aqui. Então é isso que vai acontecer quando a gente for fazer, ó, percebe? Então, nesse caso, se eu substituir os limites de integração, vai ficar 7 ao cubo sobre 9 menos 5 ao cubo sobre 9. Ou seja, é o mesmo resultado de antes. Para falar a verdade, a gente está fazendo a mesma coisa. A única coisa é que você tem que notar quem que você está substituindo. Você está substituindo o V. Se você colocar o U, né? Se você colocar no lugar de UV ou no lugar de VU, vai dar tudo errado. Então, toma um cuidado enorme nisso daqui, tá? Porque isso aqui pega o pessoal, tá? E pega mesmo, tá? Então, vamos. Bem, mas ainda não é o suficiente. Vamos lá. Imagina que você faça a integral de 1 até 4 da função, que é a raiz de t vezes 1 mais t dt. Não vou fazer mudança de variável aqui. Nem sei se seria adequado, talvez, né? Não sei, não vou fazer. Aqui, se for necessário, que eu quero com esse exemplo, se for necessário, trabalhe com a função antes de integrar. Então, nesse caso, ó, eu vou integrar de 1 a 4, posso fazer a propriedade distributiva aqui, ó, raiz de t vezes 1 vai dar a raiz de t. E raiz de t vezes t, olha só, né? A raiz de t não é equivalente a t elevado a meio? Então, a hora que eu multiplicar t elevado a meio vezes t, vai te dar mais t elevado a 3 meios. Para falar a verdade, raiz de t, né, é t elevado a meio. Então, eu posso escrever assim, ó. Veja se não é a mesma coisa, uma coisa ou outra. Você precisa concluir nessa altura do curso, né, que com certeza é a mesma coisa. Agora, eu posso integrar, né? Então, vamos lá. T elevado a meio, a integral é meio mais 1, 3 meios, sobre 3 meios. A integral de t elevado a 3 meios é t elevado a 3 meios mais 1, que é 5 meios, sobre 5 meios. Está aqui o resultado da integral indefinida. Nesse caso, é uma integral definida, onde você tem que substituir os limites de integração de 1 até 4. É normal cair em fração, é normal a galera se perder em fração, mas se você é do tipo que tem dificuldade em fração, o que é até comum, sabe? Faz as coisas passo a passo. Então vai ficar 2 vezes, substituir o valor de t, imagina que você saiba. Ó. Vamos substituir o limite superior, que é qual? O limite superior é 4. Vamos substituir ele lá. Ó. Vai ficar, vou até pôr de outra cor. Ó. 2 vezes 4, 3 meios, 1 sobre 3. Mais 2 vezes, substituir onde tem t, estou pondo 4 lá. Ó. 5 meios sobre 5. Menos. Agora eu vou substituir o valor de t igual a 1. Ó. Só que quando entra o limite inferior, tem que entrar esse sinal de menos aqui. Ó. Tá? Então vai ficar 2 vezes 1 elevado a 3 meios sobre 3, mais 2 vezes 1 elevado a 5 meios sobre 5. Tá? Eu não vou sacrificar vocês, nem a mim, e não vou fazer essas 4 elevado a 3 meios, 4 elevado a 5 meios, assim por diante. Aqui, se você fizer essa fração toda, você encontra um número, que também vai ser uma fração. O importante é que você chegou no resultado, tá bom? Bem, mais um pouquinho. Vamos fazer mais outro aqui. Ó. Imagina que você tem que integrar de 0 a 2, x menos 1 elevado a 25 dx. Isso aqui é mudança de variável. O pode ser chamado de x menos 1. E o du, por sua vez, em relação a dx, vai ser 1 em relação a dx. Claro que se você não fizer mudança de variável aqui e integrar direto, não tem problema. Mas é uma característica desse problema, porque a derivada da função x é 1. E da x menos 1 também é 1, né? Então, nesse caso, não teria tanto problema. Mas, mesmo assim,
tem o hábito de fazer a transformada, porque nem sempre o dx, que eu escrevi aqui, vai ser igual ao du, que foi o caso, né? Ufa! Beleza. Então, beleza. Quanto que é a integral de u elevado a 25? É u elevado a 26 sobre 26 mais constante. Não preciso colocar porque é integral definida. Isso aqui vai ser de x igual a 0. Olha só, até 2. De novo, estou colocando qualquer variável que eu estou usando. Se eu quiser, agora tem duas possibilidades. Ou eu transformo esse daqui, ou eu transformo esse daqui. O importante é você não se perder. Eu costumo transformar essa função, ó, por mais que às vezes não dê, né? Você vai colocar, ó, coloquei no lugar do u, x menos 1. Por que eu costumo transformar naquela lá? Porque a x é a variável original do problema. Se ele vem de uma interpretação física, é importante que a gente lembre-se quanto que ela vale, né? Essa que é a ideia, né? Tá. Então, substitui. Resolveu a integral, substitui o limite de integração, ó. Limite superior, vai ficar, vou colocar em vermelho mais uma vez, que eu acho que o pessoal vai gostar, ó. Vai ficar assim, ó, 2 menos 1 elevado a 26, dividido por 26, substitui o limite superior, menos, ou substitui o limite inferior, mas não vou precisar de parênteses, porque tem um termo só, né? Então vai ficar 0 e substitui, ó, menos 1 elevado a 26, dividido por 26. Será que essa conta dá para fazer meio que de cabeça? Eu acho que não, porque vai dar uma potência de 26 horrível, né? Mas a gente vai tentar mesmo assim, ó. 2 menos 1 dá 1. 1 elevado a 26 dá 26. 1 elevado a 26 dá 1. 1 sobre 26. Agora aqui, o que a gente tem? 1. Agora, menos 1 elevado a 26, menos mais, menos mais, menos mais, menos mais, vai dar mais. Com esse termo vai dar menos 1 sobre 26. Então, esse resultado dessa integral é 0. Louco, né? É louco, né? E é 0 mesmo, porque x menos 1, a gente vai ver isso lá na frente, mas x menos 1 é uma reta, começa no menos 1, ela é simétrica, e aí... a gente vai ver isso mais depois. E eu só estou fazendo a prova real aqui meio de cabeça, tá? Vamos, próximo. Porque às vezes a gente acha que errou, mas tá certinho. X igual a 0, 0 até 1, mais 2, tá? X quadrado, que multiplica 1 mais 2x ao cubo elevado à quinta dx, tá aqui. Tem que fazer mudança de variável, vou chamar u de 1 mais 2x ao cubo. Claro que você tem que tentar, não adianta ficar vendo eu fazer para você, que essa coisa não entra na cabeça com tanta naturalidade, né? Fiz u, encontro du dx, derivada disso aqui é 6x quadrado. Beleza, então vamos voltar lá na integral. Fiquei integral de 0 até 1. Eu não estou anotando, mas é o x de 0 até 1. Vale a pena você anotar, né? Vou anotar aqui para a gente não perder o hábito. X de 0 até 1. Vai ficar x quadrado, que multiplica u elevado à quinta vezes dx. Quem que é dx? Du sobre 6x quadrado. Então, essa integral acabou ficando integral de x igual a 0 até 1. 1/6 cai fora. Vai ficar u na quinta du. Integral de u na quinta é u na sexta sobre 6. Então vai ficar u na sexta sobre 36, porque tem o 6 de fora lá, ó. De x igual a 0 até 1. Substitui os limites de integração. Só que lembra, é o x, ó. Eu já ia errar, eu ia colocar 1/6 de cara aqui, porque falando e tentando fazer, a gente fica desconcentrado, ó. Mas que bom que eu escrevi, porque agora eu sei que eu tenho que voltar. Então, eu tinha pego o vermelho para escrever a resposta já. Mas não, ó, eu vou voltar. 1 mais 2x à quinta elevado a 6 sobre 36. Esse aqui, você vai operar de x igual a 0 até 1. Substitui os limites de integração, ó. Vamos lá, vou para a linha de baixo aqui, ó. 1 mais 2 vezes 1, que é o limite superior, ó, elevado à quinta, elevado à sexta, por sua vez, dividido por 36, menos 1 mais 2 vezes 0, elevado à quinta, elevado à sexta, por sua vez, sobre 36. Vai fazer essa conta de cabeça, assim? Vamos ver. 1 à quinta fácil, dá 1. Vezes 2, dá 2. Mais 1 dá 3. 3 à sexta, vixe. Eu quero fazer essa conta porque eu tô motivado. Hoje eu acordei pronto pra fazer umas contas malucas aqui, ó. 3 à sexta dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, acabou. Divididos por 36. 36 é 9 vezes 4. Então dá 3 vezes 3 vezes 4. Beleza. Menos 1 mais 2 vezes 0, 0, 1, 1 à sexta, 1 sobre 36. Não vai adiantar. 3 vezes 3 vezes 3... não vai dar muito certo. Vai ter que fazer a conta. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243 vezes 3... Dá quanto mesmo? 243
3, 9, 43, 12, 200 dá 6, 7, 729 menos 1 sobre 36. Tá aí. Deu 728 sobre 36. Viu? Pode usar a calculadora, assim como eu não fiz, né? Mas o que eu falo é isso aí. Eu falo que tentando se faz conta rapidinho também. Vai, vamos, próximo. Posso ter errado, né? Mas faz parte, você tá aí pra ter um olhar crítico e dizer, ô, professor, você tá fazendo tudo ao contrário. Se você aprendeu, vai conseguir falar que eu fiz tudo ao contrário. Duvido que você confira essa conta. Nossa. Tá, se conferiu, você fala aí pra mim, tá? Dá um grito. X igual a 1, daí eu já vou saber se você chegou nessa parte do vídeo. X igual a 1 até 2, beleza. De e elevado a 1 sobre x quadrado dx. Nossa, que enrosco de integral. Que raiva dessa integral, gente. 1 sobre x quadrado. Bem, vamos em frente. Vamos tentar aqui. Eu vou fazer uma mudança, mas eu não estou gostando da mudança aqui. Bem, vamos fazer, né? Fazer o quê? Eu vou chamar u de 1... isso aqui, tá certo. Vou chamar u de 1 sobre x. du em relação a dx é a derivada. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Como que eu fiz tão rápido? Porque eu fiz tanto já? Bem, primeiro que eu sou professor disso, né? E depois, porque a gente já costuma, né? X elevado a menos 1, tantas vezes, né? Fazer, cai o menos 1, daí vai diminuir a ordem, manda lá para baixo dessa expressão que tá aqui. Então, veja que isso aqui vai ser integral. Tô anotando, ó, de x igual a 1 até 2, tá? De e elevado a u, vou deixar o x quadrado aí por enquanto, vezes dx. Quem que é dx? É menos du x quadrado du. Beleza? Corta du fica. Corta x quadrado, fica menos integral de na u du. Não esquece de minha integração, que eu não mudei e coloquei de x, ó. Daqui até aqui. Vai de autor muito quem... vai de autor muito quem resolve trocar o x antes ou deixar com função de u, deixar em função de x, tá? Geralmente os cursos de engenharia, não sei por que livros que eles seguem, eu costumo dar aula de matemática, física, eles usam u, assim. Geralmente, é engraçado, sabe? Quando eu vejo o aluno tá precisando de ajuda e o professor dele já faz assim, com u ou com alguma coisa antes, geralmente eu sei que é de engenharia. Não sei por quê, eu sinto isso de alguma forma. Mas bem, vamos lá. Menos a integral de exponencial é ela mesma. Substitui o limite de integração. De quanto? De 1 até 2. Agora vamos lá. Olha só, cuidado com isso aqui. Ó. Vai dar menos e elevado... volta os limites lá, né? 1 sobre x, que é o u, né? Beleza? Agora finalmente cuidado, né? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vai ficar menos e elevado a 1 sobre 2 menos o resultado de baixo. O resultado inferior é menos. Então vai ficar menos com menos, ó. Mas você é muito esperto e não vai se perder na hora de escrever isso aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Então, fechou, ó. Essa é a solução. Tá? Então, beleza. Ficou grandinho, mas eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Mande seu salve aí e tchau.